Olá, seja muito bem-vinda à Semana da Massoterapeuta. Eu sou Alessandra, fisioterapeuta, e durante essa série de 3 aulas eu vou te ensinar o caminho da arte de deixar o seu cliente 100% satisfeito logo no primeiro atendimento. Você vai fidelizar e receber indicações e terá uma jornada de trabalho sem dores, sem lesões e sem cansaço físico. De um jeito simples de executar, leve, e você vai ter muito mais energia do primeiro ao último atendimento do dia. Isso tudo parece muito bom para ser verdade, mas dá uma olhada nesses resultados. Olá, meu nome é Joslaine, moro em Joinville, Santa Catarina, e o que eu tenho para dizer é que depois que eu aprendi esse método, as minhas clientes ficam 100% satisfeitas já no seu primeiro atendimento. E olha agora os depoimentos das clientes da Joslaine. Veja, Ariel, estava com muitas dores de cabeça e atrás da escápula. Também não imaginava sair de lá 100% satisfeita logo no primeiro atendimento, sentindo os benefícios assim, após o primeiro atendimento. Hoje, indico para quem conheço e sou cliente assídua. Olha, Ellen, eu tive uma dor nas escápulas e após uma sessão não tive mais. Fiquei 100% satisfeita no primeiro atendimento. E a Jaqueline, após um período exaustivo emocional e fisicamente, fiquei encantada com os resultados imediatos que senti. Realmente aconteceu um alinhamento corporal. Fiquei 100% satisfeita já no primeiro atendimento. Com certeza farei mais vezes. Oi, eu me chamo Thaisa. Eu fiquei 100% satisfeita com o atendimento da Jo. Meu nome é Patrícia, me indicaram a Joslaine como massoterapeuta por ela ter uma técnica diferenciada. Eu tinha um problema no ombro de bursite e desde que ela me atendeu, nossa, foi incrível. Eu fiquei assim 100% satisfeita. Já no primeiro atendimento, o alívio da dor foi incrível, foi imediato. Hoje eu volto, eu indico para as minhas amigas. Eu já fui um pouco assim como você. Estava sempre em busca de proporcionar o melhor atendimento para os meus clientes. Me sentir mais segura na hora de atender e ser reconhecida pelo meu trabalho. E você deve estar aí, curiosa, para saber como eu cheguei até aqui. Como eu comecei a desenvolver a arte de satisfazer 100% o cliente logo no primeiro atendimento. E ainda trabalhar sem dores. Eu vou te contar como tudo isso aconteceu. Quando eu era criança, eu tinha as minhas avós, que eu amava muito, e eu ficava horas e horas fazendo carinho nos pés delas. E nem imaginava que já era uma massagem. Era incrível, isso me fazia tão feliz. E fui crescendo, e na minha adolescência isso ficou muito evidente, que esse meu carisma vinha através do toque. Era mágico, porque eu sabia que quando eu tocava, eu era acolhida e ao mesmo tempo eu ia acolher. Era simultâneo. Anos depois, antes de fazer a minha formação em massoterapia, eu trabalhava como cuidadora de uma senhora e tinha um sonho em trabalhar como massoterapeuta. Existem fases na vida que temos que escolher: ou a gente fica onde está ou dá um passo à frente, e foi isso que eu fiz. Decidi me matricular e comecei o curso. E fui me apaixonando cada vez mais pelo que eu estava aprendendo. E com o tempo, eu comecei a perceber que a jornada não era fácil, observando que muitas colegas que faziam o curso de massoterapia saíam com dores, lesionadas, mesmo antes de começarem a trabalhar efetivamente na área. E aí me perguntei, como proporcionar um bom tratamento trabalhando com dor? Aquilo me chamou muito a atenção. Já naquela época, intrigada com aquilo que eu estava vendo, eu fiz o meu TCC nesse assunto e, entrevistando algumas estudantes, descobri que elas se lesionavam no estágio, onde precisavam atender várias pessoas e a maioria delas não conseguiam obter o resultado que tanto desejavam, porque sentiam muitas dores nas mãos, nos punhos, braço, coluna, ou seja, em todo o corpo. Era muito difícil, o cansaço físico e a fadiga eram insuportáveis. Muitas concluíam o curso e buscavam outra área. Aí, no meu TCC, sugeri uma solução. Fiz uma pesquisa sobre a biomecânica corporal para que os estudantes não tivessem tantas lesões
e pudessem atender de forma eficaz os clientes. Aí, terminei o técnico, iniciei a faculdade de fisioterapia e sempre trabalhando para poder pagar. A jornada era pesada, porque eu atendia vários clientes a domicílio como massoterapeuta. E durante a minha rotina de trabalho, a minha mão doía muito. Eu chegava em casa, eu não conseguia lavar uma louça, não conseguia varrer a casa, não dormia direito. E muitas vezes eu ligava para minha mãe chorando de dor e ela falava: filha, você precisa trocar de profissão. Desse jeito não dá para continuar. E eu, não querendo desistir do sonho, engoli o choro e, mesmo sabendo de todos os efeitos colaterais dos remédios, muitas vezes senti a necessidade de tomar relaxantes musculares para poder trabalhar no dia seguinte. E depois de atender 2, 3 clientes, eu já me senti esgotada, sendo que ainda tinha mais clientes para atender durante o dia. E como eu ia atender com qualidade e proporcionar um bom resultado? Era impossível. E virou uma rotina onde cada dia que passava as dores iam aumentando cada vez mais, mesmo usando a biomecânica corporal, que me ajudou até certo ponto, mas não foi o suficiente. Aí, um certo dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei do trabalho tão frustrada e fui obrigada a parar e observar o que eu estava fazendo comigo. E enxerguei que estava totalmente no piloto automático, usando as mesmas técnicas, uma rotina totalmente exaustiva e emocionalmente falando, eu não tinha cabeça e nem energia para fazer algo diferente e me manter no mercado de trabalho. Eu estava me tornando só mais uma profissional comum. Então, fui buscar uma formação adequada. Comecei a estudar e pesquisar novas técnicas. Iniciei minha pós-graduação em terapia manual. Comecei a fazer parte do núcleo de pesquisa da faculdade. E lá eram desenvolvidos trabalhos importantes que me levaram a 2 países. Primeiro, a Paris, em um congresso mundial de medicina física e reabilitação. Depois, em um congresso uruguaio de gerontologia e geriatria, em 2019. Olha só na minha pós-graduação de terapia manual, se fosse hoje, o investimento seria mais de R$25 mil. E tudo isso sempre em busca de inovar, trabalhar com qualidade e satisfazer o meu cliente. Fui adaptando e fazendo tratamentos específicos e diferenciados. Foram mais de 10 anos de estudos e muito investimento para desenvolver a arte de satisfazer 100% os meus clientes logo no primeiro atendimento. Depois, montei meu próprio espaço, ganhei uma sala exclusiva na clínica da qual eu já trabalhava e fui aprimorando cada vez mais os meus atendimentos de uma forma mais organizada, que permitiu eu ter mais segurança perante os meus clientes, porque eu aprendi a identificar os pontos de tensão de forma mais assertiva, avaliar e ver o cliente como um todo, e os meus atendimentos começaram a surpreender ainda mais. Os resultados passaram a ser mais rápidos logo no primeiro atendimento e eu passei a satisfazer 100% o meu cliente e percebi que era a forma estruturada de como eu conduzia e atendia eles. Eles começaram a me indicar, inclusive passei a atender somente por indicações, que eram muitas e com fila de espera e livre de dores e do cansaço físico. E o meu foco sempre foi satisfazer o meu cliente e inovar nos meus atendimentos. E com isso, eu passei a fidelizar e aumentar o meu faturamento. A cada dia que passava, eu estava com muito mais clientes e ainda com fila de espera. E tinha transformado a minha vida. Se eu soubesse desse método antes,
muitas colegas que eu vi desistirem de ser massoterapeuta por conta de tantas dores já tinham investido tempo e dinheiro e deixaram o seu sonho para trás, porque elas não sabiam o que eu sei hoje. E isso é o que eu vou te ensinar nessa série de 3 aulas. Veja o resultado na vida dessas pessoas. Sentir mais segura. Consigo argumentar o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar com a queixa que ele vem, né? Eu vou bem certa agora, certeira. E eu melhorei meu valor também, né? Aprendi muito a forma da abordagem, de a gente abordar uma cliente. Eu só perguntava e escrevia no papel, e hoje não. Hoje eu faço várias perguntas, eu me aprofundo no que elas sentem. Assim, como pegasse alguém na mão e levasse, porque são todas as bases que você precisa. Nenhum atendimento sair cansada, nenhuma. Por que decidi compartilhar o meu conhecimento com você? A razão é simples. Existem muitas pessoas com dores físicas e emocionais precisando de serem cuidadas e mesmo que eu quisesse, seria impossível atender todo mundo. Não tem sentido ter passado mais de 10 anos buscando uma técnica mais eficaz e guardar só para mim, porque o meu propósito é ensinar as massoterapeutas a arte de satisfazer 100% o cliente logo no primeiro atendimento e trabalharem livre de dores e juntas representarmos essa classe que tanto amamos. Acredite, você é capaz de voar alto e eu posso te ajudar. Existe um novo jeito de trabalhar que é diferente de tudo que eu e você aprendemos na formação de massoterapeuta. E nesse primeiro momento, pode até parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas fica comigo até o final dessa aula, porque eu acredito que vai fazer todo sentido para você, assim como fez para mim, quando eu descobri essa nova técnica. E antes de eu falar sobre essa nova técnica, eu preciso te explicar por que a maneira tradicional de atender prejudica na satisfação do cliente. E a maneira tradicional, o jeito tradicional que aprendemos é fazer massagem com as mãos. E não tem nada de errado em tratar com as mãos. Esse novo jeito de atender o cliente veio para somar com o que já existe e melhorar o que já era bom. E agora eu vou te falar por que com as mãos é menos eficaz. A massoterapeuta fazendo força para baixo nessa posição clássica de deslizamentos, amassamentos, rolamentos, ela vai ter uma fadiga nas costas por estar com uma má postura. E com as mãos é possível fazer uma pressão de 5 a 10 quilos no máximo. E nós não podemos trabalhar no nosso máximo de força por muitas horas, pois começamos a perder a qualidade do atendimento. Assim, diminuímos a pressão e começamos a trabalhar no máximo até 3 quilos. A mão, mecanicamente, ela tem o seu limite. Tem músculos pequenos, podendo fadigar com muito mais facilidade. E para conseguirmos ter mais eficiência, não podemos trabalhar com o nosso máximo de força e pressão. Então, com o método que eu desenvolvi, a MTP, facilmente atingimos a pressão que com as mãos não conseguimos atingir. Agora, indo para a ergonomia, falando do caldeirão da fadiga de Grandjean, os temas mais estudados pela ergonomia física têm sido as posturas desfavoráveis, força excessiva, demanda e movimentos repetitivos. Porque quanto maior a intensidade e a duração da atividade física e mental, maior é a fadiga. E a gente sabe que um atendimento massoterapêutico exige força física e mental. Na maneira tradicional que aprendemos a tratar, a massoterapeuta tem uma maca na frente dela e para ela alcançar o cliente tem que se deslocar do próprio eixo, fazendo uma inclinação para frente e toda a coluna dela tem que suportar essa inclinação, sabendo que um atendimento dura em média
1 hora. E agora a gente começa a entender de onde vem a dor. Ela vem de usar o movimento repetitivo com carga, gerando fadiga daquele músculo. Por isso que temos a DORT, a LER, que nada mais é que esse movimento repetitivo com carga, e assim começamos a ficar cientes que é por isso que dói. E o massoterapeuta sente muitas dores na sua jornada de trabalho. Quando a massoterapeuta trabalha em pé, reta, ela está no próprio eixo, como é o caso do método da MTP, que possibilita clientes 100% satisfeitos logo no primeiro atendimento, porque desempenhamos muito melhor o nosso trabalho, com disposição, sem dores e lotando a agenda. Eu converso com massoterapeutas quase todos os dias, desde as que trabalham na área há muito tempo até as estudantes, e a maioria delas sente dores durante sua jornada de atendimento. E se você ainda não sofre com dores, que ótimo! Você já vai poder se prevenir com esse novo método. E se você já sofre, vai se livrar delas. E a outra maneira tradicional da massoterapeuta trabalhar é que geralmente ela trata o ponto da dor do cliente, sendo que a dor ela sai de um plano mental, que é o emocional, e vai para o físico. Ou seja, a dor somatiza no corpo do cliente. E quando ela vai para o corpo, ela também tem um porquê. A musculatura não conseguiu relaxar e a energia ficou estagnada, porque a função do músculo é de contrair e relaxar, contrair e relaxar. Quando isso não acontece, formam os pontos de tensão. A massoterapeuta que vai direto no ponto, ela agrava a condição do cliente. Por isso que existem os pontos latentes, os pontos gatilhos latentes. Eles são silenciosos e não são uma fonte de dor espontânea. Então, ali não está doendo, mas eles estão ali. Eles são sensíveis à palpação. Eles podem produzir os padrões de dor referida, como, por exemplo, um ponto de tensão localizado no diafragma pode estar causando uma dor na lombar. E o contrário também é verdadeiro. Eu quero que você entenda de onde vem a dor. E isso só é possível através de uma boa avaliação palpatória. Você vai conseguir sentir esses pontos de tensões. E eles também podem causar fraqueza muscular, diminuir a flexibilidade e espasmos musculares. Então, se a gente for trazer para a palpação agora, palpar significa examinar ou explorar através do toque, que é a habilidade do massoterapeuta. Palpar é um recurso indispensável que permite ao massoterapeuta extrair informações da estrutura do corpo do cliente, como o tônus, as texturas, onde estão os pontos de tensão, e, para falar a verdade, é um recurso diagnóstico. Então, a palpação assertiva, ela te dá uma direção. Quando você dá a direção ao seu tratamento, você consegue melhorar o seu cliente já no primeiro atendimento, fazendo com que ele fique 100% satisfeito. E quando você faz a avaliação de forma assertiva, você saberá exatamente o tratamento mais eficaz a ser aplicado. É uma arte que envolve localizar a estrutura e estar atento às características do corpo. Caso você ainda não saiba identificar os pontos de tensão, você não tem culpa, porque nas escolas de massoterapia não aprendemos com profundidade sobre a avaliação palpatória. Na próxima aula, vamos aprofundar no método da MTP, que vai transformar os seus atendimentos, fazendo com que os seus clientes fiquem 100% satisfeitos já no primeiro atendimento. E você ainda vai aprender a tratar de forma assertiva, com segurança, os pontos de tensões, através da técnica específica
de avaliação palpatória. A segunda aula da semana da massoterapeuta estará disponível na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então, agora faz o seguinte, tira um print dessa tela e posta nos seus stories e me marca, comentando o que você mais gostou na aula de hoje. E se você não tiver Instagram, escreve o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou dessa primeira aula. Comente, faça perguntas, é muito importante para mim, porque é através da sua dúvida que eu consigo trazer uma aula ainda mais personalizada para você. E para quem já me conhece, sabe que eu respondo todos os comentários. E outra coisa, aproveita e compartilha esse vídeo com uma massoterapeuta que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Juntas somos muito mais fortes. Um grande abraço e até a próxima aula.